Nesse vídeo informativo vamos esclarecer algumas dúvidas sobre os possíveis efeitos colaterais da vacina de Oxford da indústria farmacêutica AstraZeneca. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agências da Europa se pronunciaram sobre os efeitos colaterais da vacina de Oxford, que está sendo distribuída no Brasil e em mais de 100 países. As autoridades do Reino Unido também confirmaram a ligação e enfatizaram que os benefícios da vacina AstraZeneca superavam o risco geral, mas adotaram uma ação diferente ao estimular que pessoas com menos de 30 anos recebessem vacinas diferentes, se disponíveis. Os reguladores esclareceram algumas questões sobre o imunizante da AstraZeneca, mas também levantaram outras dúvidas. Aqui estão as respostas para algumas delas. Quais os reais perigos que a vacina AstraZeneca pode causar? A Agência Europeia de Medicamentos, EMA, concluiu que a vacina causou uma combinação incomum de coágulos no sangue em dezenas de pessoas com contagens baixas de plaquetas. O órgão de saúde europeu analisou 62 casos de trombose do seio venoso cerebral, coágulos nos seios da face que drenam o sangue do cérebro, e 24 casos de trombose da veia esplâncnica, ou coagulação no abdômen. Foram estudadas apenas pessoas que receberam a injeção em 22 de março. Desses casos escolhidos para estudo, 18 foram fatais em uma área onde cerca de 25 milhões de pessoas haviam recebido a vacina AstraZeneca naquele momento. A EMA disse que esses eventos graves de coágulos no sangue foram relatados a uma taxa de cerca de 1 em 100 mil. Sem dados de idade e sexo, não se sabe se o risco é maior ou menor para grupos específicos. A taxa geral também pode mudar para cima ou para baixo à medida que mais pessoas são vacinadas e mais dados aparecem. No Reino Unido, houve relatos de 79 casos de coágulos no sangue graves em pacientes com contagens baixas de plaquetas no sangue. 19 dessas pessoas morreram em 31 de março, disse a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, MHRA. Algumas dessas mortes podem já ter sido calculadas na análise anterior da EMA. Os coágulos são mais comuns nas mulheres? O número de coágulos no sangue relatados é relativamente pequeno, e os dados sobre eles são limitados, por isso é difícil tirar qualquer conclusão sobre quem tem maior probabilidade de sofrer os efeitos colaterais. Geralmente, os casos de coagulação do sangue em pacientes com baixa contagem de plaquetas têm um risco geral de aproximadamente 1 em 250 mil, considerando que cerca de 20 milhões de pessoas receberam a vacina AstraZeneca no Reino Unido. Outra informação relevante é que os coágulos parecem estar aparecendo em maior número em pessoas mais jovens e mulheres. Por isso, é possível que o risco seja maior nesse grupo, mas ainda não há conclusões certeiras. A presidente do Comitê de Segurança da EMA, Sabine Strauss, disse que, até agora, a maioria dos casos ocorreu entre mulheres com menos de 60 anos, mas advertiu que a agência não tinha dados suficientes com base em idade e sexo para ter certeza sobre qual perfil de específico de risco. A agência não pode ter certeza, por exemplo, se o maior caso de mulheres enfrentando esses eventos de coagulação pode estar acontecendo simplesmente porque mais mulheres estão sendo vacinadas. Mas a agência também não descartou a possibilidade de que elas corram maior risco. Após jornalistas questionarem sobre os possíveis efeitos colaterais, eles admitiram que a EMA não tinha dados para entender até que ponto os benefícios ainda poderiam superar os riscos para grupos específicos, como para mulheres ou grupos de pessoas jovens. Tá gostando do vídeo? Deixe seu like.
vacina de Oxford é segura e eficaz, diz a agência europeia após análise de dados sobre coágulos no sangue. A agência reguladora analisou as suspeitas de ligação entre o imunizante e casos de formação de coágulos no sangue. O órgão disse que vai continuar a acompanhar a vacinação e que os benefícios da vacina são maiores que os riscos. O órgão apresentou o resultado da análise de alguns casos de trombose em idosos e reforçou que não há indícios de relação com a vacina desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Alguns países europeus suspenderam temporariamente o uso das doses da vacina enquanto a agência investigava suspeitas. A farmacêutica afirmou que já foram aplicadas mais de 17 milhões de doses na Europa e que 37 casos de trombose foram registrados entre os vacinados. O número é muito inferior ao registrado normalmente na população do país, em condições normais. A Anvisa disse em nota que não há evidências que apontem, até o momento, para uma relação entre o uso da vacina e a ocorrência de casos de trombose e embolia pulmonar. Disse ainda que nenhum brasileiro vacinado apresentou casos de embolismo e trombose associados às vacinas para Covid-19. A Fiocruz, que produz a vacina da Oxford e AstraZeneca no Brasil, divulgou uma nota em que afirma que, até o momento, a vacina tem se mostrado extremamente segura e eficaz. Ao menos 13 países da União Europeia suspenderam temporariamente o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, depois de relatos de formação de coágulos em pessoas vacinadas. A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca tem eficácia de 79% para prevenir casos sintomáticos da doença e não aumenta o risco de coágulos sanguíneos, anunciou a empresa farmacêutica hoje, após testes de fase 3 nos Estados Unidos, Chile e Peru. O imunizante se mostrou seguro e 100% eficaz contra casos graves da doença, que precisam de internação de pacientes. A vacina também foi efetiva em 80% em pessoas com mais de 85 anos, afirmou o laboratório. Os resultados foram divulgados pela empresa após testes com 32 mil voluntários em diferentes faixas etárias de idades. Qual a eficácia das vacinas produzidas para combater a Covid-19? A vacina da Pfizer-BioNTech teve a eficácia de 95%, com a terceira fase de teste concluída, testadas em 43.661 voluntários nos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemanha, Turquia e África do Sul. Vacina Moderna, testada nos Estados Unidos, com eficácia de 94,5%, com a terceira fase de testes concluída, testados em 30 mil voluntários nos Estados Unidos. Sputnik V testada na Rússia, com eficácia de 91,4%, com a terceira fase de teste em andamento, testada em 40 mil pessoas na Rússia. Vacina Coronavac, fabricada na China, eficácia 50,38%, 78% em casos leves, 100% em casos graves e moderados, com a terceira fase de testes concluída, testada em 13 mil pessoas no Brasil. Há também voluntários na China, Indonésia, Turquia, Bangladesh, Filipinas, Arábia Saudita e Chile. Vacina AstraZeneca da Oxford, produzida no Reino Unido, com eficácia de 79%, com a terceira fase de testes concluída, com resultado revisado, testadas em 11.636 voluntários. Participaram de análise de eficácia no Reino Unido e Brasil. Os dados desse vídeo não têm a intenção de classificar ou desclassificar as vacinas, mas sim passar informações de estudos feitos até o momento, podendo sofrer alterações nas informações conforme mais dados sobre a vacina vão aparecendo. Essa é a única ferramenta farmacológica que temos hoje para combater a pandemia.
Se queremos sair dessa condição de distanciamento social algum dia, temos que enxergá-la como uma aliada. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber novos vídeos.